Bom dia, hoje eu e meu grupo, composto pelo Gustavo Pinheiro, a Natália Berri e eu, Tamir Silvestre Batista, vamos apresentar sobre drogas alucinógenas e seus malefícios. Vamos começar falando pela justificativa pessoal do nosso grupo ter escolhido esse tema, né? Dentre diversos temas populares, escolhemos o tema de drogas alucinógenas pela sua diferença com os outros temas escolhidos também, sendo o uso das drogas mais popular entre artistas famosos, idealizando a mesma e, consequentemente, influenciando uma grande classe de jovens para fazer seu uso. A justificativa social, que é a relevância da pesquisa para a comunidade, seguindo a mesma linha de que são drogas populares entre os famosos e constantemente idealizada entre os jovens, é importante que seja feita a conscientização das reais causas e efeitos colaterais, desmistificando a glamorização em cima dessas, para que, independente da classe, seja claro os malefícios do uso. O que são alucinógenos? São substâncias químicas que causam alterações do estado mental. Usualmente, os alucinógenos distorcem e intensificam as sensações, o humor e padrões de pensamento. Porém, os efeitos efetivos variam bastante e são extremamente imprevisíveis. O uso do termo, entretanto, pode gerar confusão, pois as medicações alucinógenas nem sempre produzem alucinações verdadeiras. Os usuários experimentam, na realidade, distorções profundas na imagem corporal, na percepção sensorial e a percepção do tempo, além de alterações rápidas e intensas no humor, com o aumento da intensidade de qualquer emoção. As drogas alucinógenas são também referidas como psicodélicas, e esses alucinógenos podem ser divididos em compostos naturais, que são derivados de plantas, e sintéticos, que são produzidos em laboratório. Existem diferentes tipos de drogas alucinógenas, sendo elas as drogas serotoninérgicas. São as drogas que causam um aumento da atividade da serotonina no sistema nervoso central, afetando o cérebro, os músculos e os órgãos do corpo. A serotonina é um neurotransmissor que atua no cérebro e é importante para o bom funcionamento do organismo. Porém, doses elevadas de serotonina podem desregular esse funcionamento e levar ao surgimento de sintomas graves. As drogas dissociativas são uma classe de alucinógenos que distorcem as percepções da visão e da audição e produzem sentimentos de dissociação do ambiente e de si mesmo. Isso é feito através da redução ou bloqueio de sinais para a mente consciente e de outras partes do cérebro. Embora muitos tipos de drogas sejam capazes de tal ação, os dissociativos são únicos, pois o fazem de tal maneira que produzem efeitos alucinógenos e que podem incluir privação sensorial, dissociação, alucinações e estados ou transes oníricos, que é quando o indivíduo está em estado de inconsciência. A maconha e canabinoides sintéticos. A maconha, também conhecida por marihuana, é obtida de uma planta com o nome científico Cannabis sativa, que tem na sua composição diversas substâncias, entre elas o tetraidrocannabinol, que é o THC. Já os canabinoides sintéticos, apesar do nome parecido com a cannabis, são substâncias produzidas em laboratório e usadas para o consumo ilícito. Enquanto a maconha ocupa de 30 a 40% dos receptores cerebrais, os canabinoides sintéticos ocupam de 80 a 100% deles. Ou seja, o efeito neurológico é muito mais potente. Quais são os alucinógenos mais comuns? LSD. O LSD, dietilamida do ácido lisérgico, é conhecido também como doce, ou ácido. Os efeitos do LSD foram descobertos pelo químico suíço Albert Hofmann em 1943, 5 anos após ter criado a droga por meio de síntese do ácido lisérgico, uma substância presente em um fungo que ataca o centeio e outros grãos, enquanto realizava pesquisas para desenvolver um remédio para enxaqueca. Porém, para além do uso medicinal, a partir dos anos 1960, a substância passou a ser amplamente consumida como droga recreativa pelos adeptos do movimento hippie. Apesar de ter sumido por um tempo, a droga voltou a se popularizar nos últimos anos, como uma das club drugs, principalmente entre jovens e adolescentes, que costumam consumi-la em bares, boates, shows e festas. É uma droga cujos efeitos são controláveis e variam de acordo com a dose, a frequência e o organismo do usuário. Efeito do LSD. Após a ingestão do tóxico, o indivíduo se sente mais estimulado, com a sensação de prazer e felicidade, pois ele aumenta o nível de serotonina no cérebro
e súbitas distorções perceptivas e visuais que podem provocar uma aceleração dos batimentos cardíacos do coração, podendo também ocorrer casos de comportamento violento com tendências suicidas e de automutilação. O efeito colateral, enquanto o nível diminui, pode ocorrer uma diminuição da motivação e do interesse ou prolongada depressão e ansiedade devido a uma viagem ruim, a bad trip. Também gera riscos de aborto e má formação fetal, pois os descendentes de mulheres que regularmente usam LSD durante a gravidez têm alto risco de apresentar deformidades. Outra droga comum é o cogumelo mágico. Os famosos cogumelos mágicos possuem diversas espécies, mas aqui no Brasil ocorrem pelo menos duas espécies de cogumelos alucinógenos. Um deles é o Psilocybe cubensis e o outro é a espécie do gênero Paneolus. São compostos por psilocibina, um alucinógeno que também desregula a serotonina do organismo. É capaz de provocar mistura sensorial, e seu princípio ativo tem sido usado em remédios contra ansiedade e depressão. O efeito do cogumelo mágico faz com que os sintomas físicos sejam pouco salientes, pois são alucinógenos primários. Pode aparecer dilatação das pupilas, suor excessivo, taquicardia, sonolência e euforia, além de náuseas e vômitos. O efeito colateral é, depois que passados os efeitos iniciais, o usuário se sente deprimido, ansioso e psicótico. O êxtase. O êxtase foi produzido por uma indústria farmacêutica no ano de 1914, com o intuito de ser utilizado como supressor de apetite, mas foi abandonado por conta de seus efeitos colaterais. Nos anos 60, começou a ser utilizado por psicoterapeutas para elevar o ânimo dos seus pacientes. Popularizado na década de 70, assim como os outros citados, também altera os níveis de serotonina do organismo. Atualmente, a droga vendida pelo nome de êxtase contém uma ampla mistura de substâncias nocivas à saúde. Variam desde cocaína, heroína ou LSD a vários tipos de anfetaminas ou similares. Pode conter até veneno de rato, de barata e elementos utilizados como vermífugos veterinários. O efeito do êxtase causa mudanças longas e perigosas na química cerebral. Gera euforia, aumento do interesse sexual, sociabilidade e extroversão, sensação de satisfação, aumento da temperatura, podendo gerar uma febre e desidratação. Depois que a droga atinge seu ponto máximo, os efeitos colaterais são ansiedade, psicose, alterações de pressão e dificuldades motora e muscular. Apesar de ter um mais curto efeito alucinógeno e estimulante, é produtor de frequentes sintomas negativos ao longo prazo, como a depressão, apatia, desânimo, desinteresse, entre outros, além de também desencadear uma maior tendência ao desenvolvimento de paranoia, epilepsia e comportamento violento, podendo levar até a morte. O contato dessa droga na adolescência. Ser para se sentirem parte de um grupo no qual convivem em sociedade, compartilhar experiências sociais únicas, aliviarem o estresse, buscarem novas sensações, assumirem riscos, terem dificuldade de encontrar seu autocontrole ou devido a transtornos mentais já existentes, crianças e adolescentes podem ver apelo nessa droga. Em geral, esse tipo de droga é usado por pessoas de classes econômicas mais altas, em razão de seu alto valor. Os riscos são muitos e podem levar a sequelas irreversíveis. Isso porque o desenvolvimento do cérebro ocorre até os 24 anos. Consequentemente, o uso de qualquer tipo de droga durante a adolescência até essa idade é ainda mais prejudicial. Utilizar alucinógeno por qualquer um dos motivos citados pode levar ao vício. Uma vez que as sensações despertadas durante o uso são agradáveis e reconfortantes, o usuário vai desejar cada vez mais aumentar o efeito deles no cérebro. Em alguns casos, causam dano irreversíveis ao organismo e em outros levam a drogas mais pesadas. Os efeitos colaterais são extremamente fortes, causam distorções do funcionamento cerebral e que levam a excitação, euforia, depressão, sensação de pânico, sinestesia, delírio e perda da habilidade de detectar situações de perigo, o que é ainda mais contundente para jovens. Muitas das vezes, os efeitos negativos do uso de alucinógenos, que são muitos e perigosos, não são mostrados, fazendo com que essas drogas acabem sendo vistas como recreativas e boas em geral. Por isso, devemos educar e conscientizar a todos, principalmente os jovens, de todas as adversidades, de que se deve pensar duas vezes antes de fazer o uso dessas drogas, ou em confiar em pessoas que se dizem amigos e incentivam o uso. Deve-se procurar ajuda e pessoas confiáveis, que prezam o cuidado com a vida de uma maneira saudável para estar ao seu lado.